Ainda sobre esse assunto, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, repudiou a decisão de tarifar com 25% alguns produtos brasileiros por parte do governo americano. A medida passa a valer no próximo dia 22 e atinge produtos enviados aos Estados Unidos, com exceção de carne, café e alguns outros itens. Motta afirmou que a medida prejudica a economia, coloca empregos em risco e afeta setores importantes da produção brasileira. Também disse que não existe justificativa técnica ou comercial para a decisão e criticou o uso de barreiras comerciais como forma de pressão política. O presidente da Câmara também citou a Lei de Reciprocidade Econômica, aprovada em 2025, como instrumento para proteger os interesses do Brasil. Hugo Motta afirmou ainda que a Câmara vai acompanhar os próximos desdobramentos e atuar na proteção do setor produtivo, dos exportadores e dos empregos dos brasileiros. Piotr, está aí então a manifestação do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, em relação às tarifas impostas a certos produtos brasileiros. De um presidente da Câmara você espera um pouco mais de profundidade, né? E mais coragem também. Como assim não tem nenhuma explicação? Não tem... tem que responder às acusações. É uma nação soberana, está reclamando de outra nação, aqui tem um problema, o Brasil não foi negociar. A Ana mencionou o caso dos japoneses, talvez seja realmente o mais notório, bem lembrado pela Ana. Bom, eu tenho interesse em negociar, eu não quero ser punido por tarifas. E outra, você tem que entender o jogo do comércio internacional. Você está falando com um PIB de 31 trilhões de dólares. Um país que compra 3,7, no mínimo, 3,7 trilhões do mundo. Na verdade, os cálculos mais aproximados falam de 4 trilhões. Ontem a gente recebeu o Marcos Trujillo aqui no Arena Oeste e ele fala, não, já chega a 4 trilhões, é a compra dos americanos de produtos, ou seja, eles importam 4 trilhões. O Brasil responde por 1% disso. Os japoneses sabem que ninguém pode abrir mão do mercado americano. E estou falando dos japoneses, de uma economia extremamente evoluída. Estou falando de gente muito poderosa. O Japão é extremamente poderoso economicamente, mas se um país daquele tamanho não abre mão do mercado americano, por que o Brasil abriria? Por mera bobagem, o interesse eleitoral do Lula, ele acha que está ganhando com isso. Não acho que terá essa repercussão agora. No primeiro, sim, houve uma surpresa. Agora não. Agora não, porque lá no interior, de uma empresa que, por exemplo, fornece algum equipamento, alguma peça dentro da linha de montagem para uma outra indústria, que essa sim vende para os Estados Unidos, que agora está impactada por isso, bate no emprego desse sujeito. Sabe qual é a resposta no interior, onde as coisas são bem mais simples? E eu posso dizer, porque temos muitos aqui do interior, é o seguinte, por que foi arranjar briga com o homem lá dos Estados Unidos? Perdemos um emprego aqui? É simples isso, e o Lula está achando que ele vai ganhar com isso. Agora, voltando ao Motta, é um presidente da Câmara, né? Para quem viu Ulisses Guimarães, poxa, é difícil ver o Motta, né? Embora ele tenha citado Ulisses Guimarães na posse dele. Ele cita a lei da reciprocidade. O Brasil vai o quê? Qual é o tamanho do Brasil para aplicar medidas recíprocas? Vai fazer o quê? Aliás, o Rubens Barbosa deu uma entrevista, se não me engano, acho que é o UOL, foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, é um dos maiores conhecedores. Aliás, o Rubens Barbosa reclama há anos de por que o Brasil não aumenta as relações com os Estados Unidos para vender mais, porque tem muito mercado nos Estados Unidos para produtos brasileiros, mas o Brasil não se dedica a vender. É o Estadão. Ao Estadão. Bom, tá aí, o que disse o embaixador Rubens Barbosa. Você não tem punch político, você não tem punch econômico, você não tem tamanho para brigar. Tá, o que você vai dizer para os Estados Unidos? Olha, é o seguinte, não vou mais vender tal coisa. Não, você prejudica aqui. Não vou comprar mais coisa. Bom, você prejudica aqui. Qual é o tamanho da economia brasileira? 2,3 tri, alguma coisa assim. Você está brigando com um sujeito de 31. A China, que é a segunda maior economia do mundo, que tem em torno de 18, 19, 20, depende do cálculo, né? Mas enfim, é 10 trilhões, no mínimo abaixo da americana. Negocia. Todo mundo foi negociar. O Reino Unido foi negociar. Com quem convenhamos? Não precisa nem de intérprete. Né? Os ingleses vão lá e conversam na mesma língua. Foram negociar, e foram os primeiros, inclusive, a negociar. E conseguiram o que precisavam. Claro que numa negociação você cede. Eu mencionei aqui, desculpa, Paula, por exemplo, o governo brasileiro fixa a história no PIX porque é um discurso que compensa eleitoralmente. Mas ele não dá a explicação de por que ele não foi justificar o desmatamento, que ainda assim é explicável, tá? O desmatamento também é explicável. Mas por que ele não foi explicar a corrupção? Porque ele não consegue explicar a corrupção. Como é que você diz para um americano, usando um intérprete extremamente bem formado, que um ministro que o seu presidente indicou
derrubou todos os acordos de leniência que os empresários corruptos assumiram e aceitaram pagar e devolver o dinheiro para o Estado, que é o caso do Toffoli, naqueles acordos de leniência. Como é que empresários envolvidos em escândalos de corrupção gigantescos, como os irmãos Batista, agora continuam tendo influência no governo? Isso foi apontado no estudo da Transparência Internacional, que o governo americano, veja só, não usou uma apuração dele, ele buscou um órgão internacional, que todo mundo conhece, a Transparência Internacional. Olha o que ela está dizendo do Brasil, que caiu vertiginosamente num estudo sobre percepção de corrupção no mundo. Então, quer dizer, aí vem o Mota com essa conversa. O Mota devia dizer assim, o Congresso Nacional vai investigar este caso. Não é solidariedade que você precisa nessa hora. Você tem que investigar. O Congresso vigia o Executivo. O Alexandre Garcia fala disso aqui há milhões de vezes. Aliás, como diz o Alexandre, está lá, o primeiro poder é o Congresso Nacional. Depois, o Legislativo. Aí vem o Executivo e o Judiciário. Está na Constituição. O Constituinte, a Constituição tem milhões de defeitos, mas tem alguns que ela é perfeita. Ela deixa claramente o que pode, o que não pode, quem é quem na história. Aí vem o Mota com essa conversa. O Mota está na lei da reciprocidade. Vai latir o quê? Qual é o tamanho do seu cachorro? Isso é briga de cachorro grande. Por isso que, veja só, se nações do tamanho do Japão, da China, o Reino Unido, os europeus todos, foram lá negociar, não abriram mão de negociar, porque entenderam que, claro, isso é pragmatismo diplomático, porque na diplomacia você tem alguma chance. Se for brigar de tarifas, não, aí a gente perde tudo. Na diplomacia você tem uma conversa. Cede aqui, aceita ali, isso é uma negociação. Esse é o Mota. O líder que está tendo um desempenho pífio no comando da Câmara quer se meter na questão das tarifas. Diga, Augusto. Vai explicar as viagens suspeitíssimas que andou fazendo aí em péssima companhia, todos estavam em péssima companhia, com jatinhos, aviões. Acho que é o que mais usou jatinho, inclusive. Exatamente. Vai explicar aí as relações com o Vorcar também, vai explicar o que interessa em vez de ficar fazendo esse discurso aí do patriota, né, achando que está lidando com um bando de imbecis. Né, trata o povo brasileiro, que ele deveria ajudar a representar, como um bando de imbecis. O problema é o seguinte, que imagine se eu aqui começo a tratar com hostilidade você, Piotr, Alexandre, a Ana, dou indireta para Paula e tal, deixo claro que não gosto de vocês. Vocês têm o dever de me enquadrar, dizendo, não, para com isso, para com isso, seja civilizado. Tal. O Lula diz que a Rússia tem razão com qualquer diferença, qualquer divergência que haja com os Estados Unidos. A China está certa, Cuba só vai mal porque os Estados Unidos bloqueiam, os americanos erraram no que fazem ao entrarem na guerra do Irã. É sempre assim. E ele quer tratamento especial. Os americanos, além de pensarem nos próprios interesses, em primeiro lugar, como faz qualquer país, só aqui, nos governos do PT, o Brasil constrói em Cuba o porto que é necessário ao Brasil, coisas assim. Perdoa dívidas de ditadores africanos, né, como se o Brasil fosse uma tremenda potência econômica, e não é, essa que é a verdade. Então, os Estados Unidos vão olhar o Brasil com simpatia porque se eles são agredidos permanentemente por todos os governos do PT. Ana, e chama a atenção que o presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que não há justificativa técnica, o comercial para a decisão. Ele é um especialista. A Ana diz que vai se debruçar sobre justamente a resolução 301 hoje no programa de Leste a Oeste. Vamos convidar o presidente da Câmara para acompanhar o programa, Ana? Era isso que eu ia falar, Paula. O Hugo Mota está convidado para assistir o de Leste a Oeste, porque a gente não só explica a seção 301, como ela nasceu e como ela já foi aplicada pelo governo americano, mas também nós vamos em todos os pontos do documento da seção 301 em relação ao Brasil. Todos os pontos, nós não vamos em um ponto falar do PIX ou falar da censura, nós vamos em todos os pontos. E aí eu vou dar um spoiler para a nossa audiência usando
a palavra que o Hugo Motta usou, reciprocidade, porque essa palavra, Paula, está no documento da USTR, na seção que diz o seguinte: acesso ao mercado de etanol. E nessa seção do documento diz o seguinte, e tem um gráfico para o Hugo Motta entender a tal da reciprocidade. Eles colocam esse gráfico no documento e um pedacinho do que está lá. O Brasil deixou de aplicar o tratamento tarifário anteriormente equilibrado ao etanol dos Estados Unidos e não concedeu reciprocidade às tarifas preferenciais dos Estados Unidos para o etanol brasileiro. Como resultado, o Brasil mantém um acesso significativo ao mercado norte-americano de etanol, mas as importações de etanol dos Estados Unidos pelo Brasil registram queda geral desde que o país restabeleceu a tarifa sobre o produto. Em 2025, as exportações de etanol dos Estados Unidos para o Brasil totalizaram 96 milhões de dólares, uma redução de 87% em relação ao pico de 761 milhões de dólares registrado em 2018. Uma queda de 87% na importação do etanol dos Estados Unidos, e o Hugo Motta quer falar de reciprocidade. Sinceramente, Paula, eu duvido que o Hugo Motta tenha lido uma linha desse documento. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.